Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo nós vamos começar a criação de um sistema de inventário, tá? Esse aqui vai ser uma minissérie com 2 ou 3 vídeos onde eu vou explicar para você como criar um sistema de inventário bem simples. Então nesse vídeo você vai aprender a criar esse botãozinho aqui e também colocar os itens aqui dentro, ó. Então eles já somem do inventário, atualizar a quantidade e você pode fechar também, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui a criar o nosso sistema de inventário. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Teste, Devices, e eu vou deixar aqui, ó, marcado como 1080, HD 1080, beleza? Para ele ficar com essa proporção aqui bonitinha na nossa tela e a UI não quebrar. Eu não vou criar a UI nesse vídeo, tá? Mas eu já vou deixar ela pronta para você, então você vai só copiar e colar ela dentro do seu projeto, o link vai estar aí na descrição. Então eu vou vir aqui, Paste Into, e esse vai ser o nosso sistema de inventário. Aqui dentro tem uma screen de UI, bem simples. Aqui eu tenho o botão que vai ser usado para abrir o nosso inventário e aqui o inventário em si. Dentro dele eu tenho esse canvas que eu vou fazer uma animaçãozinha só para não ficar muito feio, usando a transparência, para ele ir aparecendo assim aos poucos, beleza? E aqui dentro nós temos também um wrapper com um container, que é esse carinha daqui, e aqui dentro eu tenho o meu scroll com os itens, que é esse item template aqui, ó. Então agora se eu vim duplicando ele, ó, ele vai criar o scroll aqui pra gente, beleza? Então é basicamente isso que nós precisamos. Vou deletar todos eles e eu vou ficar só com um, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui dentro do meu Starter Player Scripts e eu vou criar um novo script. Então vou criar aqui, ó, local script, que eu vou chamar ele de Inventory Controller, beleza? Então esse vai ser o carinha. E aí eu vou passar o meu template, o item template aqui pra dentro. Então vamos vir aqui, ó, vou copiar, vou arrastar ele aqui pra dentro, eu vou tirar ele daqui. E agora o nosso inventário vai ficar desse jeito aqui. E aí o que eu vou fazer também é o seguinte. Vamos vir aqui dentro do meu canvas. Vou colocar ele como 1 para ele ficar escondido. E também vou marcar o visible dele, ó, como falso, beleza? Então ele vai ficar desse jeito aqui. E agora o que eu vou fazer é lidar com essas coisas dentro do nosso jogo. Então eu vou vir aqui no script e eu vou pegar o players. Então vamos pegar aqui, ó, players, GameGetService, players. E aí o que eu vou fazer? Também preciso do ToInService para fazer essa animação. Então já vou pegar ele aqui também. ToInService, e aí o que eu vou fazer é pegar o nosso player, então players.localPlayer, vou pegar a UI, que está dentro de player.player de UI, wait for child, inventory de UI, basicamente é isso que a gente precisa. E aqui dentro eu vou precisar de algumas referências da UI, então eu vou pegar primeiro o meu scroll, então vou pegar aqui, ó, scrolling frame de UI, ponto, ele está dentro de canvas group, .content não, desculpa, deixa eu ver, canvas group, wrapper content, então vou pegar aqui, ó, wrapper content .scrolling frame, beleza? Então já tenho a referência dele aqui, e eu também vou precisar do inventory button, então vamos pegar aqui, ó, button GUI.inventory button, então eu vou precisar dessas duas aqui. Eu também vou precisar de algumas variáveis de controle, então eu vou precisar aqui por enquanto só do isOpen, para saber se ele está aberto ou não, para não abrir de novo, vou deixar ele como falso. E agora eu vou começar a fazer a abertura do inventário. Essa é a primeira parte. Então, quando o jogador clicar ali no botão, ele precisa abrir o inventário. Então, eu vou fazer o seguinte: inventory button.activated, que é quando a pessoa clica, connect, e aí eu vou colocar aqui on open, pode ser on open. Vamos criar essa função aqui em cima, local function on open. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou verificar, se ele já até mostrou ali pra gente, né? Se ele já estiver aberto, eu vou retornar. Então, eu não vou abrir ele novamente. Eu vou colocar o isOpen como verdadeiro aqui. E aí, o que eu vou fazer também é colocar o GUI.canvasGroup. Então, GUI canvasGroup.visible igual a verdadeiro. Só que ele ainda não vai aparecer porque eu preciso fazer aquela animação, né? Então, aqui eu também vou precisar configurar os itens. Então, eu vou colocar aqui um comentário que vai ser items. E aqui embaixo eu vou fazer a nossa animação. Então, vai ser um ToInService, create. E eu vou animar o quê? Vou animar o Canvas Group. Vai ser um ToInService, ToInInfo de 0.2 segundos, bem rapidinho ali, que ele vai fazer essa animação pra gente. E o que ele vai animar vai ser o nosso Group Transparency. Esse carinha aqui, ó. Essa propriedade aqui, que ela tá 0, ela tá 1 e ela vai ter que ir pra 0. Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, Group Transparency igual a 0. E eu vou dar um play nesse cara aqui. Vamos ver se vai funcionar? Vou dar um play no jogo. Ó, não tenho nada na tela, vou clicar, ele me mostra, beleza. Então ele já está mostrando, agora vamos fazer ele fechar aqui também, ó. Ele precisa fechar. Então vou vir aqui, vou pegar a referência do botão, então vamos criar uma função aqui, ó, que vai ser a configuração desse inventário. Vou fazer local function
setup, pode ser? E aí eu vou chamar ela aqui, ó, entre a animação e o meu enter ele ficar visível e a minha animação, o setup vai ficar aqui dentro. E aí nesse setup eu vou utilizar ele para configurar os itens e também para configurar o botão de fechar. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, local close button vai ser igual ao meu GUI canvas group wrapper.close button. Esse carinha daqui. Por que que eu sei? Porque eu tô vendo por aqui, ó. Então é o canvas group wrapper close button. Ele está exatamente ali. E o que eu vou fazer é escutar aquele evento .activated, só que agora eu não vou me conectar a ele, porque eu vou disparar uma única vez. Então eu vou fazer o once. Esse once ele só vai disparar esse evento uma vez, porque depois que o meu jogo está fechando, que o meu inventário está fechando, eu não preciso dele mais, né? Então eu não preciso escutar esse evento. Então eu vou fazer aqui agora uma outra função, que é o onClose, para ele ser fechado. Vamos criar ela aqui em cima, local function onClose, beleza? E agora eu vou criar essa animação. Para criar essa animação é bem simples. Eu vou criar um toInsert, então eu vou fazer local toIn, só que agora eu vou salvar a referência dela, create, e aqui eu vou fazer o seguinte, GUI.canvasGroup, é a mesma coisa, toInInfo de 0.2 segundos também. Vamos colocar aqui, só que agora em vez de ir para 0, o Group Transparency vai para 1. Então, Transparency para 1. E aí eu vou fazer um toIn, play. Por que eu fiz desse jeito? Porque eu quero esperar minha animação terminar para resetar as configurações da minha UI. Então eu vou ficar escutando esse evento aqui, ó, toIn.complete. E eu vou escutar ele uma única vez e vou criar uma função aqui. E o que eu vou fazer aqui dentro quando a minha animação de fechar terminar? Eu vou voltar o meu Canvas Group para falso, o visible dele, falso. Também vou depois destruir os itens, mas eu não vou fazer isso agora. E eu também vou passar o isOpen para falso, beleza? Para eu poder abrir ele de novo. Então vamos dar play no jogo para ver o que vai acontecer. Ó, abri o inventário, fechei o inventário. E agora eu já consigo abrir e fechar ele aqui, beleza? Então agora a gente precisa começar a configurar os nossos itens. E aí para fazer isso eu preciso guardar de alguma forma os dados desses itens que eu tenho dentro do meu jogo. A melhor forma que eu encontrei de fazer isso é criar um módulo script para fazer essa questão. Então vamos lá, vou vir aqui dentro do meu Replicated Storage, vou criar uma pastinha para ficar organizado que vai se chamar Data, e aqui dentro eu vou ter a configuração dos meus itens, e aí você pode colocar a configuração que você quiser. Vou chamar ele de itens, e ele vai ser uma tabela que vai retornar aqui alguns valores. E aqui o primeiro campo vai ser o nome do meu item, então por exemplo, XP Potion, e ele vai receber aqui dentro o ícone. Basicamente é isso que eu vou colocar aqui. Você poderia colocar preço, outras coisas também, mas no meu caso aqui, eu só vou colocar o ícone. Então eu vou até copiar uma tabela que eu já tenho aqui, que é essa daqui, ó. Então eu vou ter uma poção de XP, uma poção de moeda e um livro de habilidades. Basicamente é isso que a gente precisa e eu vou colocar ele no Replicated Storage, porque eu vou fazer uma validação tanto no cliente quanto no servidor para ver se ele realmente tem esses itens aqui. E agora, o que eu preciso fazer é configurar esses itens. Então vamos lá, vou configurar eles aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos vir no Replicated Storage, então vou ter que carregar aqueles dados. Então vou chamar aqui Replicated Storage, GameGetService, Replicated Storage, e agora eu vou carregar esse módulo. Então vou fazer aqui items igual a require, e aqui eu vou chamar o Replicated Storage.data.items, beleza? Então já tenho aqui este jovem. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar lá do servidor quais itens o meu jogador tem, porque na verdade aqui esse itens data eu vou utilizar ele só para os ícones, só para pegar o ícone que eu tenho, mas eu tenho que conferir lá do servidor quais itens realmente o jogador tem, então eu vou precisar fazer isso também. Se eu vier aqui agora, só para questões de teste, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima eu vou fazer um for name, e aqui vou colocar, por exemplo, ícone, que é o ícone que eu tenho lá dentro de items. Beleza? Eu vou dar um print aqui, ó. Print name icon. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente, ó. Vou vir aqui. Vou dar play, ó. Ele me mostra, ó, skill book, e eu tenho dentro dele o ícone, ó. Então eu já tenho aqui as informações, só que eu preciso entender quais informações, quais desses itens aqui o jogador tem. Então por isso que eu vou validar isso pelo servidor, porque o jogador, pelo cliente, ele pode fazer alguma coisa, né? Tentar burlar isso daí. Então eu vou utilizar nesse caso uma função para poder trazer os dados do jogador. Para fazer isso, vamos dar uma pausa aqui nessa parte do cliente e agora vamos fazer do lado do servidor. Então vou vir aqui ó, em Server Script Services e eu vou criar um novo script, agora no caso
um script para o servidor para lidar com o nosso inventário. Então eu vou vir aqui, eu vou chamar ele de Inventory Handler, pode ser. E aí eu vou precisar do player, do Replicated Storage também. Então vamos vir aqui, eu vou copiar. Vamos copiar desse daqui para ficar mais fácil, ó. Vou copiar tudo e jogo aqui e eu tiro o Twin Service que eu não preciso dele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou precisar guardar esses dados em algum local. Então eu vou fazer aqui Players Inventory. Então eu vou guardar todos os inventários que os jogadores têm aqui, dos jogadores que entraram no jogo, né, no caso. E aí eu vou conectar a função PlayerEdit, que é quando os jogadores entram. Então eu vou fazer PlayerEdit, Connect, e eu vou chamar de OnPlayerEdit. Então agora eu já sei quando um jogador entrou no jogo. E é exatamente nesse ponto que eu vou verificar quais itens ele tem. Então eu vou vir aqui e vou fazer local function onPlayerEdit, passando o nosso player. E aqui, por questões de teste, e como a gente ainda não tem um data store, eu vou colocar uns dados fake aqui para ele, que vai ser o seguinte: Players Inventory, eu vou adicionar o Player User ID, então a chave da minha tabela vai ser o User ID dele aqui dentro, e aqui eu vou passar para ele isso daqui, ó. Então, vou jogar ele para cá, ó. Então eu vou dizer que ele tem 2 poções de XP, uma poção de moeda e um Skill Book. Basicamente é isso. Se eu vier aqui agora e der um print nesse Players Inventory, ó, cada vez que alguém entrar no jogo, ele vai adicionar aqueles dados ali, ó. Então aqui agora, ó, se eu vier, ó, o jogador com esse ID, ele tem esses itens aqui. Então eu já tenho agora de onde puxar esses dados. Então o que eu vou fazer? Geralmente, como que a gente utiliza uma comunicação entre o cliente e o servidor? Nós fazemos um evento. Mas nesse caso, eu quero mostrar para você uma outra forma bem legal de fazer isso, utilizando funções. E que são bem parecidas, elas têm o mesmo comportamento, só que agora eu vou chamar ela no cliente, ele vai lá no servidor e ele vai me retornar alguma coisa, isso tudo dentro da mesma linha de código. Isso é muito legal para esse tipo de consulta. Então vamos fazer aqui, ó. Vou vir no Replicated Storage, vou criar uma outra pasta, que eu vou chamar ela aqui de Functions, beleza? Então vou ter aqui uma pastinha com algumas funções que eu quero utilizar para fazer essa comunicação. A primeira função que eu vou fazer vai ser essa de buscar os dados. Então vou fazer Remote Function, que é esse carinha daqui, e eu vou chamar ele de Get Items. Pode ser Get Items, que eu vou buscar os dados do jogador. E aí como que eu faço para escutar? É a mesma coisa, tá? Segue o mesmo princípio ali dos eventos. Então eu vou vir aqui em cima, vou pegar uma pastinha chamada Functions, que está dentro do Replicated Storage, e eu vou me conectar com esse carinha daqui. Então eu vou vir aqui, ó, functions.getItens, que é a função que eu criei, e aí quando essa função for invocada para o servidor, eu vou colocar um callback aqui, que no caso é uma função. Então eu vou chamar de getItems, desse jeito, e agora eu vou criar essa função aqui em cima. Então vamos fazer aqui, ó, vou até criar ela aqui em cima. Então eu vou fazer local function getItems, e aí eu vou passar o player aqui, porque como ela vai ser disparada pelo cliente, ele já manda pra gente qual player que foi que disparou essa função. Então agora aqui, ó, ele já até completou pra gente e é exatamente isso que eu quero fazer, ó. Ele vai tentar pesquisar dentro do Player Inventory esse player com esse ID e retornar esses dados pra gente. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. A parte do servidor por enquanto tá ok, e agora eu vou vir aqui no client e eu vou fazer o seguinte, vou pegar a referência das minhas funções, então vou chamar aqui Functions, Replicated Storage, Functions, desse jeito, e aí o que eu vou fazer? Quando que eu vou chamar essa função? Quando eu clicar, né, para poder abrir o inventário. Então eu vou vir aqui onde eu estou fazendo o setup que eu fiz com os itens. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: local items, eu vou vir aqui em functions, get items, vou pegar os itens e aí eu vou fazer um invoke server para chamar essa função lá no servidor. E aí ele vai retornar aqui os itens para gente. Então agora, se eu vier aqui e der um print items, olha só o que vai acontecer. Ó, ele mostrou aqui, né, que é quando o player entrou. Vou fechar aqui e vamos dar play de novo. Ó, ele já me mostrou. Então agora eu já tenho as informações aqui que são confiáveis, porque elas estão vindo do servidor e não do cliente, com a quantidade e os itens que o jogador tem. Basicamente é isso que a gente precisa. Agora o que eu vou fazer é aquela listagem ali dos itens. Para fazer isso, eu preciso ter a referência deste jovem aqui, ó. Preciso ter a referência do meu item template. Então vamos pegar ele. Vou vir aqui e vou fazer local item template. Está dentro do script.itemTemplate. Então já tenho ele, porque é com ele que eu vou fazer o clone aqui, né, das informações. Então vamos vir aqui, vamos fazer um for no itens com o name e o amount. Dentro de quem? Dentro dos itens, que é a minha tabela que eu recebi lá do servidor. E aí o que eu vou fazer? Local item. Opa, aqui não é item, né? Aqui é amount, que é a quantidade. Então aqui é o item. Eu vou fazer item template.
vou clonar ele. Então, fiz o clone. E agora, dentro dele, ó, eu tenho algumas informações. Ó. Tenho o amount. E esse cara, ele é um image button. Então, ele tem uma imagem que eu estou utilizando para ser o ícone do nosso botão ali, né? Que seria o item que o jogador tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Item.image. E agora sim, eu vou utilizar esse itens que eu tenho aqui. Eu vou chamar ele de itens data, tá? Que é a configuração só para a gente pegar o ícone ali desse item. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Item data. O nome. Ponto icon. Basicamente é isso que eu vou fazer. Então, se eu vier aqui agora, item.parent, e eu vou colocar ele dentro do meu scrolling, dentro do scrolling frame, eu já consigo ver alguma coisa na nossa tela. Vamos ver, ó. Vamos vir aqui, ó. Já consigo ver os três, eles estão com a quantidade desatualizada ainda, mas ele já funciona. E se eu vier aqui fechar, abrir de novo, tem um probleminha aqui que ainda está acontecendo, mas a gente vai resolver, ó. Então, toda hora que eu abrir, ele vai recriar esses caras para mim, mas não se preocupa que a gente vai resolver isso, beleza? Então, vamos atualizar a nossa quantidade agora. A quantidade é bem simples, né? É um texto que se chama amount. Então, eu vou vir aqui, ó, item.amount.text. E aqui eu quero fazer uma configuração diferente. Então, o que eu vou fazer? String.format. E aí eu vou passar para ele a expressão que eu quero. Eu quero um x. E aí eu vou colocar a porcentagem d, que isso quer dizer que é um número inteiro que vai aqui. E agora, o segundo parâmetro é o valor que eu quero substituir essa expressão aqui. Então, eu vou passar para ele o nosso amount. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou dar play no jogo. Vamos vir no inventário. Ó. Então, agora tem 1, 2 e 1. Tá certinho aqui agora. Então, nós já temos essas informações. E aí, o que eu vou fazer para ele parar de dar aquele problema de ficar duplicando as coisas? Eu vou vir aqui dentro e eu vou criar uma outra variável de controle que vai ser os itens que eu já tenho criado. Então, eu vou colocar aqui itens created e vai ser uma tabela. Por quê? Eu vou armazenar aqui dentro todos os itens que estão na minha UI. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Toda vez que eu criar um item, eu vou jogar ele aqui dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, itens created. E eu vou passar aqui o name é igual ao item. No caso, a referência desse botãozinho aqui que eu criei na minha UI. E olha só uma coisa que vai acontecer aqui também, que eu acabei esquecendo de mostrar. Ó. Se eu vier aqui dentro da UI do player, ó, então vamos abrir ela. Ó. Se eu vier aqui dentro do scroll, vamos pegar o scroll aqui, ó. Estão todos com item template. Ó. Isso aqui é meio ruim, né, para debugar e tal. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e eu vou trocar o nome. Então, vou fazer assim, ó, item.name vai ser igual ao name do item. Agora, todos eles vão, cada botão vai ter o nome do item que ele tem. Então, eu vou vir aqui dentro de Players. Vamos procurar aqui, ó, Players, GUI, Inventory, Canvas, Wrapper, Scrolling. Ó, então, cadê? Ah, porque eu não abri, né? Vamos abrir ele. Ó, então, agora tá certinho. Eu consigo debugar exatamente aqui o que foi criado. Então, eu já consigo ver. Fica melhor aqui. Não é obrigatório, mas eu acho legal para você deixar o seu código mais organizado ali, até para debugar a sua vida, se você precisar. Facilitar a sua vida na hora de debugar, beleza? Então, basicamente é isso. Agora, o que eu vou fazer é essa parte aqui, ó, de lidar com esse controle. Para a gente lidar com esse controle, o que eu vou fazer basicamente? Quando eu estou fechando, eu vou excluir todos esses itens que foram criados. Então, eu vou fazer um for, underline, item, que é o item que está criado, dentro de itens created. Então, vou pegar todos os itens que foram criados e vou simplesmente dar um destroy nele aqui, ó. Dois pontos, destroy. Beleza? E aí, para a gente limpar a tabela, eu vou usar um table.clear itens created. Assim, eu estou garantindo que a próxima vez que o inventário for criado, esse item aqui, essa tabela vai estar vazia e todo mundo vai ser destruído. Então, vou dar play no jogo para ver o que vai acontecer, ó. Vim aqui, beleza? Ele me mostrou. Fechei. Vamos abrir de novo. Agora sim, já está funcionando aqui direitinho. Então, o próximo passo aqui seria fazer o uso desses itens. Então, vamos fazer o uso desses itens aqui agora. Então, vamos criar aqui embaixo, como ele é um botão, né? Eu criei ele como um botão de propósito, porque eu vou utilizar o item.activated para fazer o uso desse item. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente chamar esse cara. Então, eu vou vir aqui, ó, connect function, desse jeito. E aí, o que eu vou fazer? Uma função que vai se chamar useItem. E aí, eu vou passar o nome do item que eu estou querendo usar. Então, eu vou fazer ela, pode ser aqui em cima mesmo, para ficar próximo aqui do setup. Então, eu vou fazer local function, use item, e eu vou passar o name, string aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro, eu vou tentar usar esse item, mas antes de utilizar, eu preciso verificar lá no servidor se ele realmente tem esse item e se é uma quantidade válida. Então, para fazer isso, eu vou criar uma outra função. Então, eu vou duplicar essa daqui, ó. Dar um Ctrl D, não funcionou. Então, eu vou fazer um Ctrl C, Ctrl D, ó, não está funcionando. Então, vamos criar ela aqui, ó. Remote function, beleza.
E eu vou chamar ela de try use item. Então ele vai tentar usar esse item, porque não é garantido que ele vai conseguir, porque pode ser o jogador tentando burlar alguma coisa. E aí o que eu vou fazer? Vou chamar essa função lá do servidor e ela vai retornar para mim dois valores. Se ele conseguiu usar com sucesso e a quantidade atualizada. Então vou chamar de amount updated, beleza? Ou updated amount, não sei, acho que é assim. E aí o que eu vou fazer? Function.tryUseItem invoke server, mas agora eu vou passar para ele o nome do item. No caso, o item que eu estou tentando usar para ele pesquisar se ele realmente pode usar ou não. Então aqui, até para ficar melhor, eu vou chamar de item name, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte. Se ele não deu sucesso, quer dizer que não encontrou o item, a quantidade não é válida, alguma coisa aconteceu, eu vou retornar e não vou continuar esse código aqui. Agora, se deu certo, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui, ó, item name e o amount atualizado, o updated amount. Opa, apertei errado aqui sem querer. Então agora vamos fazer essa integração lá no servidor. Vou voltar aqui no inventory handler, vamos conectar essa função. Então functions.tryUseItem on server invoke. E aí eu vou fazer a função aqui, ó, tryUseItem, beleza? Então vamos criar essa função aqui agora. Vou jogar lá aqui em cima, local function, try, e eu vou passar o player. Ele sempre vai mandar um player. E aqui eu vou passar o item que eu estou tentando usar, que é uma string, beleza? Basicamente é isso que eu preciso. E agora o que eu vou fazer é essa verificação. Como que eu vou fazer essa verificação? Primeira coisa, vamos ver se o jogador tem um inventário. Então eu vou tentar pegar aqui, ó, players, inventory, usando o player user ID. E aí, se ele não tiver, meu amigo, você não pode fazer isso. Então, você não tem inventário. Então, ó, se não tem inventário, ele vai retornar, falso. Então, o sucesso vai ficar como falso ali. Agora, uma outra verificação que eu vou fazer. Se ele não tem dentro do inventário esse item que eu estou tentando utilizar, ele também vai retornar falso, porque ele não pode utilizar. Agora, se ele tem, o que eu vou fazer? Vou tirar um dele. Então, vou fazer inventory.item menos 1. Então, se ele tem 1, ele vai ficar com 0. Se ele tem 2, ele vai ficar com 1, porque ele utilizou uma vez esse item aqui. E aí eu vou fazer uma verificação que é o seguinte. Se o inventory.item agora foi igual a 0, eu vou tirar ele do inventário, porque ele não tem mais. Então, para tirar um item de dentro de uma tabela, é inventory item igual a new. Então, basicamente é isso. Ele já vai remover ele da tabela. Se ele chegou aqui no final, o que eu vou passar para ele? Verdadeiro e também a nova quantidade, que no caso vai ser o nosso inventory item aqui. Basicamente é isso que a gente precisa. Vamos dar play aqui no jogo para ver o que vai acontecer. Ó, beleza, tá aqui, tá tudo funcionando. Vamos ver, ó. Eu tenho um desse book, ó. Cliquei, ele não atualizou ainda na UI, mas ele já me mostrou, ó, skill book new. Por que new? Porque ele não existe mais. Então eu deveria remover ele daqui, mas por enquanto assim tá tudo bem. Então vamos usar esse aqui, ó, que tem 2. Ele me mostrou aqui, ó, XP Potion tem 1 agora. Se eu clico de novo, ela tá como new. Então agora ele já tá funcionando, ó. Vou clicar uma vez, new também precisaria remover, e agora ele já tá funcionando perfeitamente. Se eu vier aqui agora, eu preciso atualizar a nossa UI com a nova quantidade, né, que ele tem, ou se ele tem que tirar esse item ali que foi criado. Então eu vou criar isso aqui em uma outra função, que vai se chamar update item amount, e eu vou fazer o seguinte, item name, vou passar o item name para ela, e eu também vou passar o updated amount. Basicamente é isso. Então vamos vir aqui, vou criar essa função, pode ser aqui. Então eu vou fazer local function, e eu vou passar o item name, que é uma string, e o amount. Então vou fazer amount number, beleza? Basicamente é isso aqui. E aí, o que vai ter dentro dessa função? Eu vou verificar se esse item realmente existe na UI. Então, vou fazer local item, que vai ser o nosso items created. Ele vai pesquisar pelo item name. Se ele não existir, eu não posso fazer nada, aconteceu alguma coisa errada. Então, eu tenho que retornar esse código. E aí, o que eu vou fazer? Como ele retorna new, eu vou verificar se não existe amount, ou seja, ele não é um número. O que eu vou passar? Eu vou até colocar aqui, ó, como ponto de interrogação, porque ele pode ser opcional. Ele pode estar como new aqui e new seria vazio, né? Então, se ele não existe, eu tenho que destruir ele da minha UI. Então, eu vou fazer o seguinte, itens created, eu vou fazer aqui, ó, item name, vai receber new para ele remover da nossa tabela e o item vai ser destruído. Então, destroy, como nós fizemos ali quando ele está fechando. Agora, se existe, então vou colocar aqui, ó, um else. Então, se não existe, ele tira da tabela e destrói. Agora, se ele realmente existe, o que eu vou fazer é atualizar a quantidade. Então, eu vou fazer .amount, .amount, .text,
string.format, e aí aqui eu vou passar para ele aquela mesma expressão que eu fiz anteriormente. Então, eu vou fazer assim, e eu vou passar o novo amount aqui para ele. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou vir aqui, abrir o inventário, vamos pegar o que tem 2, ó. Que tem 2, ficou para 1, beleza, e agora ele foi excluído, porque 1, né, ele ficou com 0, então 0 ele vai retornar nil e ele é excluído. Então vamos fazer com esse, e agora o nosso inventário está vazio. Vamos fechar, vamos abrir de novo, ó, e ele continua, porque esses dados, enquanto o jogo está sendo executado, ele está persistindo. Mas aqui ainda tem um probleminha, que é o seguinte: se eu fecho o jogo e abro de novo, os itens voltaram, porque a gente ainda não está persistindo esses dados aqui, mas isso vai ficar para o próximo vídeo.